Olá, seja bem-vindo ao CR News desta quarta-feira, véspera de feriado. Muita gente já se programando para ir viajar e pegar a estrada para esse feriadão. E vamos começar a edição de hoje falando que o 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior conta com um novo comandante. É o Tenente Coronel PM Ronaldo Antônio Cheruti Moreto, que já fazia parte do batalhão e agora subiu de patente. Ele é Tenente Coronel e novo comandante do 30º BPMI de Catanduva. Seja bem-vindo, comandante, tudo bem? Uma ótima noite, obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui hoje. Boa noite, Natália. A gente que agradece a oportunidade de estar participando do seu programa, é uma satisfação. E agora, como comandante do batalhão, né, a gente se coloca à disposição de todos, inclusive da nossa querida imprensa. E assim agora também a população então conhece aí o novo comandante. É até importante a gente começar falando do 30º Batalhão, quantas cidades que são abrangidas pelo 30º BPMI. Natália, o nosso batalhão, ele abrange a área de 16 municípios, né? Se divide em duas sub-regiões, a região de Catanduva, que é Catanduva e mais 9 cidades ao redor, e a segunda sub-região é Novo Horizonte, que pega lá Novo Horizonte mais 6 cidades. Então, totalizando 16 cidades, a gente tem um efetivo aí em torno de 260 policiais militares, né, que é o efetivo responsável por entregar segurança pública para a população desses 16 municípios. E você ficou uma parte lá, um bom tempo lá em Novo Horizonte, agora está voltando para Catanduva. Isso, eu iniciei aqui em Catanduva de 2004 a 2006, né? Eu era tenente comandante da Força Tática. Depois eu fui transferido para a cidade de Novo Horizonte, onde eu permaneci por 15 anos, né? Cheguei ali segundo tenente, fiquei até a promoção a capitão. Na promoção a major, por falta de vaga na região, fiquei um tempo em São Paulo. E retornei para Catanduva na função de subcomandante, né, ocupando o posto de major. E no último 24 de maio, foi promovido a patente de tenente-coronel, né, e designado pelo nosso comandante, coronel Nilson, que é o comandante de São José do Rio Preto, né, do CPI 5, para exercer as funções de comandante de batalhão. Bom, vamos falar um pouquinho alguns dados que foram divulgados, né, na segurança pública do estado de São Paulo, que mostra que Catanduva vem caindo o índice de roubo, de furto e também de homicídio. A que se deve a isso? Natália, isso se deve a alguns quesitos, que é importante a gente citar. Primeiro deles é o trabalho da polícia, e aí eu destaco Polícia Militar e Polícia Civil. A gente aqui desenvolve o trabalho em conjunto, né? E diuturnamente, esses policiais na rua, eles retiram infratores, né? Principalmente autores aí de crimes relacionados a entorpecentes e autores de crimes contra o patrimônio. Destaco aí o furto e o roubo. E o nosso índice de prisão é alto. Então, só para que você e o amigo ouvinte tenha conhecimento, a gente aqui retira, em média, 2 pessoas por dia. Parece pouco, mas no final do mês, em torno de 60 pessoas que são presas, ou em flagrante delito, ou pessoas que estavam nas ruas em débito com a justiça. Então, nós chamamos de condenado capturado. Isso reflete nas estatísticas. Porque a gente sabe que o indivíduo na rua, praticando crime, ele só vai parar quando ele for preso, né? Então, esse trabalho repressivo é um dos pontos. Outro ponto, a postura da nossa população. Então, é importante, nós chamamos de segurança primária, que as pessoas tenham a noção de se autopoliciar, que cuide do seu patrimônio, que não deixe uma bicicleta na rua, que não deixa, que estaciona o veículo e deixa o vidro aberto, tem a porta aqueles cuidados, né? Então, a gente desenvolve um trabalho importante também na área de educação, visando alertar a população. Então, são vários pontos que refletem nessas estatísticas. Hoje, Catanduva é uma das cidades, das regiões que tem o menor índice de crime do estado. É isso que eu ia perguntar, se Catanduva, então, é considerada uma cidade segura para se viver. E é até assim, algo interessante a gente falar
que roubo a banco, por exemplo, aqui em Catanduva, eu não me recordo se teve. Eu lembro de um caso em 2005, era tenente aqui ainda, foi nessa agência ao lado do fórum. E nós fizemos um trabalho repressivo, imediato, e conseguimos prender os autores, o pessoal veio de São Paulo. Mas não só roubo, como furto ao estabelecimento bancário, a gente não tem. Então, 20 anos aí que a gente não ouve falar num caso desse. Sim. Né? Agora, sim, furto a caminhonetes, a gente vê que tem aumentado esses tipos de caso. Isso, a que se deve? Essas pessoas que praticam esse furto são da cidade ou vêm de fora? Vêm de fora, Natália. E esse é um ponto que dificulta um pouco o trabalho da polícia, principalmente da Polícia Civil, que é o órgão responsável por investigação. A gente tem mapeado, nosso setor de inteligência acompanha. Esse pessoal, eles vêm de fora, eles praticam furtos a caminhonetes, geralmente caminhonetes aí da marca Hilux, e eles acabam escondendo essas caminhonetes em canaviais próximos aqui à nossa cidade. Você sabe que a nossa região ela é cercada de cana. Sim. Né? Então isso facilita a ação aí né? do marginal. E passados uns dias eles voltam para ver se a caminhonete está lá ainda ou não. Porque já aconteceu da gente encontrar a caminhonete abandonada. Né? Eles fazem isso até por questão de ver se tem algum localizador instalado na caminhonete. Inclusive na data de ontem, nós tivemos um caso aqui, no final da tarde, e no início da noite a caminhonete foi encontrada. Olha só! Ela estava abandonada numa área rural aqui próximo de Catanduva, extensão da cidade. E como que foi localizada? Tinha um localizador no veículo? Tinha um localizador. Que aí facilita bastante. Exato. Até aproveito para passar essa dica de segurança aí para o amigo ouvinte, principalmente para quem tem caminhonete. É importante para a polícia esse mecanismo instalado na caminhonete. Facilita o nosso trabalho e facilita a recuperação. Exatamente. Até porque a gente sabe que essas quadrilhas elas não têm tempo para ficar procurando o aparelho lá instalado. Eles querem furtar e esconder. E é uma quadrilha especializada. Quadrilha especializada, o pessoal de fora, não é aqui da nossa região. Né? A polícia trabalha, a investigação anda, mas a gente percebe que de vez em quando essas caminhonetes acabam sendo subtraídas aqui da nossa região. Né? Então, mais uma vez, fica aqui a dica para o proprietário desse tipo de veículo, para que instale um localizador aí, um rastreador. Isso facilita o trabalho da polícia. Recentemente, algumas semanas atrás, a gente percebeu uma movimentação do helicóptero Águia, que estava sobrevoando ali uma área rural entre Catanduva, Palmares, localizando também uma caminhonete, né? Então a gente vê que é muito bem equipada a PM aqui. Sim, quando tem esse tipo de delito, Natália, até porque a gente sabe que está dentro do procedimento do infrator esconder essa caminhonete, então a gente aciona o Águia, o helicóptero, para fazer um sobrevoo, e também o uso de drone. Então as nossas equipes em solo também faz esse rastreamento, essa procura através de drone, e tem localizado. Tá? Então já está dentro nós chamamos de POP, né? Procedimento Operacional Padrão, esse tipo de postura, logo depois que chega ao nosso conhecimento, a ocorrência de furto de veículo. Vamos falar também da Força Tática, está sendo resgatado, como que está, já está montando uma nova equipe? Bacana, né? Eu tive a oportunidade de comandar o pelotão da Força Tática, né? E nosso pelotão, na verdade, já existe desde 2001, quando foi criado, e a partir daí os comandantes foram adaptando, foram ampliando, né? Então hoje nós temos uma companhia de Força Tática, que é um capitão que comanda. Aproveito para dar os parabéns para o capitão Luciano, faz um excelente trabalho à frente aí da companhia de Força Tática, e mais 2 tenentes, e aí vem os sargentos, os cabos, soldados. Por conta dessa ampliação, que era um pelotão, virou companhia, nós tivemos um aumento de viaturas, estaremos recebendo viaturas novas, que é uma viatura apropriada para essa modalidade, principalmente uma viatura maior, o pessoal sabe, ter sido Força Tática, né? É um equipamento, são policiais que trabalham com um equipamento diferente dentro da viatura, para atuar em inúmeras ocorrências, né? É o apoio para o policiamento menor, para o policiamento de rua, né? Então a Força Tática tem uma missão importante aqui no nosso batalhão. E também
dentro da Força Tática, nós temos a ROCAM, Sim. que são as motos, né? Que é a modalidade de policiamento mais ágil que a gente possui. Hoje, qualquer ocorrência, o motoqueiro ele chega primeiro, por questões de trânsito, né? Então, tanto a Força Tática como as motos que compreendem essa companhia, nós tivemos aí uma ampliação, como eu falei, de efetivo, equipamento, viatura, e ela atua na área do batalhão, né? Não só em Catanduva. O pessoal fica mais em Catanduva porque a demanda aqui é maior, né? Mas é uma política do Comando Geral, inclusive todos os batalhões do estado de São Paulo vão ter que criar a Força Tática. Por que eu estou falando isso? Aqui a gente já tinha, então facilitou. Mas temos outros batalhões aqui em Rio Preto mesmo, Mirassol, o pessoal está tendo que organizar para ter a Força Tática justamente para atuar nessas ocorrências mais complexas de alto risco. Bacana, né? A gente fica feliz aí de ver a cidade tão segura agora também aí com a Força Tática aí, nesses crimes mais especializados, né? Sim, crime mais pesado, o confronto com o crime organizado, né? A própria Força Tática tem um equipamento diferenciado, tem um armamento diferenciado, tem um treinamento, né? Deve receber também armamento a polícia aqui, sim, além das viaturas? Sim. Não só armamento para um confronto diferente, mas também material nós chamamos de CDC, que é Controle de Distúrbio Civil, que é para atuar em ocorrência de manifestação, de greve, de quebra-quebra, turba, né? E para isso nós temos que ter o quê? O equipamento e o treinamento, né? Então são policiais que diuturnamente eles treinam, praticam para estarem pronto emprego caso houver a necessidade. Bom, agradeço a sua entrevista, vindo aqui, e hoje nós estamos conhecendo então o novo comandante aqui do 30º BPMI de Catanduva, né? Seja bem-vindo. Quiser mandar uma mensagem aí para o pessoal de Catanduva e toda a região, fica à vontade. A Polícia Militar está à disposição, né? É um dos poucos setores públicos que trabalha 24 horas por dia. Nosso telefone, 190, ele não para, né? E é importante, Natália, a participação da comunidade. Como fala lá o artigo 144 da Constituição Federal, segurança pública é dever e responsabilidade de todos. Então, todos têm que ajudar a polícia nessa missão, né? Então, a gente está à disposição, conte com a Polícia Militar. Liguem o 90 quando houver qualquer suspeita, qualquer situação de anormalidade, que a nossa viatura estará sendo destacada, designada para atender o cidadão de bem. Muito obrigada e uma ótima noite. A gente que agradece e estamos à disposição. E amanhã, feriado de Corpus Christi, as unidades de saúde de Catanduva estarão fechadas. Mas na sexta-feira, apesar de ser ponto facultativo, deve ter atendimento normalmente no dia 20. Além disso, o CAPS 2 IAD, residência terapêutica, consultório na rua, centro de reabilitação integrada do solo sagrado, academias da saúde e equipes de atendimento domiciliar estarão de portas abertas. No feriado, a UPA e o SAMU funcionarão normalmente. A vida é bem melhor para quem tem pai. Isso também vale para a sua empresa. Conheça nosso plano empresarial. Clica no link e fale com o nosso pessoal. Quem tem pai, tem tudo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. E vamos falar da sessão da Câmara de ontem. Os vereadores aprovaram todos os projetos de lei que estavam na pauta da sessão ordinária e extraordinária. Todos os projetos foram aprovados em primeira e segunda discussão, que são o PL 30/2025, de autoria do vereador Marcos Cripa, que institui o projeto Memórias de Catanduva. O PL 32/2025, que institui o Dia do Desafio no calendário oficial de eventos do município de Catanduva. E de autoria do vereador Marcos Cripa, foi aprovado o PL 33/2025, que institui a Semana Municipal de Conscientização da Esclerose Lateral Amiotrófica, o ELA.
E, por fim, também foi aprovado o PL 34/2025, de autoria do vereador Pastor Júlio Zanini, que dispõe sobre a criação do Dia da Superação Eu Venci as Drogas no município de Catanduva. E a Renata Marques vai comentar a sessão que, desta vez, vários vereadores utilizaram a tribuna, tanto no momento pinga-fogo quanto nas explicações pessoais, para falar sobre diversos assuntos. Boa noite, Renata. Olá, Natália, muito boa noite a todos que nos acompanham. Hoje eu vou fazer o meu comentário um pouquinho diferente. Todas as quartas-feiras eu pego as falas dos vereadores que subiram na tribuna, os projetos, faço um resumo e replico aqui para vocês. Dessa vez eu vou deixar a fala de cada vereador lá no finalzinho, um trecho, para vocês acompanharem e ver o que cada um falou. Que a boa notícia é que o aumento de vereadores subindo a tribuna para prestar contas, mostrar suas ações, seu posicionamento, defender uma pauta, vem aumentando. Gradativamente, mas vem aumentando. E é algo que a gente tem participação, acredito eu, porque toda semana nós estamos aqui pedindo para que os vereadores tenham mais participações, subam a tribuna, prestem conta com a sociedade, e parece que isso está acontecendo e é uma boa notícia. Eu quero pontuar que o fato da gente defender que os vereadores subam a tribuna para se posicionar, e não necessariamente nós concordamos com o que eles vão falar à tribuna, mas é importantíssimo a participação deles exatamente para trazer o contraponto de ideias e a sociedade poder se manifestar. Olha, isso é legal, eu concordo, olha, não gostei daquela fala de fulano, não gostei daquela fala do outro vereador. Então, a nossa cobrança para esses posicionamentos, para que usem a tribuna, é nesse sentido. E parece que está surtindo efeito e eu fico muito feliz em poder participar e fazer essa cobrança. E falando em prestação de contas com a sociedade, nós temos há alguns dias, eu já falei também aqui no CR News, falei em diversos programas que eu participei, sobre a verba PIX, uma emenda que o deputado Paulo Bilinski mandou para a ACE, que é para a construção de um elevador de acessibilidade. A gente fez reuniões, como também já mencionei aqui no programa, conversamos com o prefeito, com o presidente da Câmara, ficou combinado, acordado ali uma solução para que seja resolvido e repassado essa verba, mas parece que parou por aí. Nenhum dos vereadores mais se manifestaram, o projeto não deu andamento, ninguém fala nada, entrou o Ministério Público para dar andamento a isso, mas o que de fato é relevante para a sociedade é que é uma verba que está no cofre da prefeitura, o prefeito não tem como usar para outra coisa, porque poderíamos falar, não, ele não quer passar porque ele vai usar em outra coisa mais importante. Não, se ele não passar para o que for destinado, vai se perder a verba. Então, o que está acontecendo? Por que nada está andando? Onde está parado? Vamos resolver, vamos passar esse valor para a ACE. Agora tem a casa do contador, do contabilista, dentro da ACE. Pessoas que precisam usar esse serviço, normalmente são pessoas que precisam da acessibilidade. Eu quero lutar em acreditar que isso seja pessoal, que essa verba não está sendo passada por alguma intriga aí, por egos. Então, mais uma vez, eu venho aqui pedir uma solução, ver se alguém se manifesta, dê uma satisfação de como anda, o que falta, para a gente também vir aqui e explicar para a sociedade a que pé anda esse trâmite para repasse do dinheiro. A gente está aqui de portas abertas, esperando algum de vocês virem dar uma resposta, tanto para a ACE como para a população. Natália, outro tema que eu quero trazer aqui é que na quinta-feira da semana passada você noticiou a renovação do contrato da prefeitura com o Hospital Mahatma Gandhi. Para quem não sabe, o hospital é quem administra as unidades de saúde e a UPA aqui da cidade de Catanduva. Então, um contrato em torno de 39 bilhões foi renovado por 39 bilhões anuais. Foi renovado por mais 12 meses, com um aumento aí de 5,5%. Até aí está tudo ok, tudo tranquilo, porque realmente o contrato prevê essa renovação, ele pode ser renovado por período igual, de até 60 meses. O contrato foi assinado em março de 2024, então não tem nenhuma irregularidade. O aumento acho justo, afinal de contas tudo aqui no Brasil está aumentando, a saúde nem se compara, né? Acho que é das prioridades aqui da cidade ou de qualquer família. Mas quando eu vi essa notícia,
me veio umas lembranças do que aconteceu, do que tem com o Mahatma Gandhi, que nunca tiveram respostas, e principalmente aqui na nossa cidade. O Mahatma Gandhi ele tem uma dívida gigantesca débitos trabalhistas envolvendo as cidades do Rio de Janeiro, que é uma das cidades em que ele administra ali UPAs e algumas unidades. Entre outras, ele administra várias cidades, participa da licitação e presta serviço, o que também não tem nenhum problema nisso. Mas, para quem não se lembra, o Mahatma Gandhi teve seu nome envolvido em diversas situações de indícios de corrupção. Então, em 2020, teve lá 5 empresas que faziam o caixa da propina na saúde do Rio de Janeiro e o Mahatma Gandhi estava lá, com o nome entre essas 5 empresas. Em 2021, teve a CPI da Covid, onde o ex-governador Wilson Witzel, também na sua fala ali, mencionou o Hospital Mahatma Gandhi por diversas vezes. Entre elas, ele pediu que fosse quebrado o sigilo do Hospital Mahatma Gandhi, que encontrariam algumas situações em irregularidades. E aqui eu não estou afirmando que isso aconteceu ou não, porque a gente tem também cidades mais próximas aí não contentes e fazendo pontuações como Novo Horizonte, Bebedouro, Piracicaba, diversas cidades que passaram aí passaram ou estão com o Mahatma Gandhi, sempre tem alguma pontuação para fazer e colocar o nome do Mahatma como uma possível irregularidade ou um possível desvio de dinheiro. Então, mais uma vez, eu não estou afirmando isso, mas a cidade de Catanduva tem recebido do Mahatma Gandhi o serviço que realmente atende, o serviço que realmente merece. Aconteceram diversas situações em várias cidades. Em Catanduva está tudo perfeito, a população está tendo atendimento de acordo com o que ela merece. Então, quando eu vejo essas notícias, que já fazem alguns anos, por sinal, e que caíram no esquecimento, me trazem a esses questionamentos. Mahatma Gandhi está livre de todas essas acusações porque não foram uma, e são acusações muito graves. Acusações do Tribunal de Contas, acusação do Ministério Público, e a população de Catanduva nunca teve uma resposta efetiva. Isso aqui não aconteceu, isso daqui não é verdade, é sempre uma nota de repúdio, como já fizeram com o Marquinhos Ferreira, vereador, também com o César Patrick, quando mencionaram. Então eles sempre vêm repudiar quem traz à tona as falas, mas nunca trazem as provas contrárias da sua inocência. Então, quando eu vi esse aumento, isso me veio um questionamento. Só tem o Mahatma para se manter esse vínculo? Ele realmente está atendendo? A população está satisfeita com isso? Porque são vários anos sempre dessa administração. Então, essa é a minha contribuição, em relembrar esses fatos, essas notícias, buscar a atenção da sociedade, o clamor da sociedade, porque esse é o nosso papel, né? Trazer as matérias, questionar, apresentar as respostas e principalmente fiscalizar. A gente, como imprensa, tem também um papel de ser fiscalizador e trazer a verdade a todos. Então é só um questionamento, é só uma reflexão desses assuntos e as respostas a gente vai ter, talvez não agora, mas um dia nós teremos. E como a gente também tem sempre notícia boa, o canal CR News em breve vai ter aqui um programa do agro, para trazer mais novidades aí para todo mundo. E eu quero aproveitar esse momento para mostrar uma novidade que a Associação dos Fornecedores de Cana da região de Catanduva está trazendo aqui para os seus fornecedores, que é a utilização de drone no monitoramento e mapeamento das lavouras, detecção de falhas ali do plantio e até a fiscalização das terras. A associação conta com essa nova tecnologia, vai agregar muito aos seus fornecedores e é bem fácil ali para quem tiver interesse. Tem que procurar a associação, mostrar para que quer a utilização do serviço, para qual serviço vai ser destinado, qual a data, colocar ali todas as informações em um formulário oficial, encaminhar para a Associação de Cana. Eles vão fazer uma análise técnica, né, uma avaliação da viabilidade, da possibilidade.
e aí tem um retorno. Dando um retorno, faz um documento por escrito, um contrato de prestação de serviço e o serviço é utilizado. Essa nova tecnologia vem para agregar, né, para facilitar a vida ali dos fornecedores e toda tecnologia é bem-vinda. Parabéns a essa nova aquisição, tenho certeza que vai agregar muito, não só aos fornecedores, mas para a cidade toda. Fico por aqui, Natália, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Não pule esse vídeo, eu quero falar com você. O Plano Pai é perfeito para você e sua família, com tantos benefícios que nem cabem nesse vídeo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. E a Guarda Civil Municipal registrou um boletim de ocorrência contra uma empresa de transporte por aplicativo por fixar cartazes em diversos postes da cidade. A empresa também foi notificada pela Energisa pela prática irregular, exigindo a remoção dos cartazes em todos os postes. A empresa também teria sido autuada por estar em desacordo com a Lei Municipal 098/98, que trata sobre questões tributárias. E o assunto também foi abordado na sessão da Câmara de ontem, terça-feira. O vereador David Roger comentou sobre essa irregularidade. Ele criticou a empresa, mas também falou sobre o excesso de regras na cidade e até convidou os vereadores a revisar as leis e desburocratizar o empreendedorismo na cidade. Eu quero falar aqui a respeito de um assunto que saiu essa semana aí, que acho que todo mundo ficou sabendo, uma empresa de aplicativo que saiu colando aí as publicidades nos postes da cidade. Nós temos uma lei que não permite que isso seja feito, né? Todo mundo sabe aqui que eu sou um árduo defensor dos empreendedores dessa cidade, dos comerciantes dessa cidade. Eu sou um gerador de oportunidade também e sei todos os problemas que nós temos. O senhor também conversamos há um tempo sobre isso, de como é difícil você estar à frente de um negócio. Porém, nós temos que prezar pela legalidade, né? Então nós temos que estar trabalhando dentro das leis. Eu não sei se foi uma falta de conhecimento, eu não sei se foi uma falta de instrução, mas fato é que a prefeitura já atuou para parar o trabalho que estava realizado e já tomou as devidas providências quanto a isso. Tudo que for dentro da lei, nós vamos cumprir. Aquilo que estiver fora da lei, nós não vamos admitir que seja cobrado de nós. Isso chama atenção também para talvez um excesso de regras e leis que podem tornar a nossa cidade uma cidade pouco atrativa para quem gera renda e oportunidade. Um empresário, quando ele vai vir para uma cidade, ele analisa todas essas coisas. Quando você vai fazer uma escolha, você analisa uma comida que você vai escolher, você analisa vários aspectos ali, sabor, quantidade e tal. É a mesma coisa o empresário. Quando nós viemos para uma cidade, nós analisamos posição estratégica dentro do estado, né? Logística, quais são os benefícios que eu posso ter nessa cidade, qual o nível de formação de mão de obra, porque hoje nós penamos com isso, né? Então, Catanduva, nós precisamos, e eu me coloco à disposição, e quero convidar os meus nobres pares para nós darmos uma olhada e uma revisada quanto às leis dessa cidade, para que nós possamos desburocratizar o empreendedorismo nessa cidade, para que nós possamos fomentar que as pessoas, que as empresas venham, se estabeleçam na nossa cidade, gerando oportunidade, gerando riqueza, gerando trabalho, né? Nós vemos aí todo o trabalho social feito pela igreja, mas nós precisamos dar dignidade para essas pessoas. Nós precisamos daqueles que geram oportunidade para estar abrindo a porta para a ressocialização real dessas pessoas. E
E o Jornal CR News termina aqui. A você um ótimo feriado e a gente volta a se encontrar na sexta-feira. Uma boa noite.